Pronto. Vamos orar para iniciar. Tem alguém com o microfone aberto? Alves e Deise, boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Eu já vou silenciar. Eu vou aproveitar. Alves pode orar para a gente começar. Amém. Boa noite. Boa noite, Luiz. Senhor e soberano e eterno Deus, te agradecemos ao Senhor por essa noite, Senhor, por tudo que tem feito na nossa vida. Senhor Deus amado, porque Tu é um Deus maravilhoso, um Deus bom, e por isso te agradecemos, Senhor. E viemos nesta noite te glorificar e saber mais de Ti, porque hoje, a aula de hoje, vamos sair mais sábios contigo, Senhor. E por isso já te agradecemos pela vida dos teus servos que estão reunidos. Tu vem abençoar a cada um com palavras, Senhor, para a edificação da nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada um dos teus servos que aqui já estão reunidos nessa live, nessa aula, Senhor. Te pedimos e te glorificamos por tudo. Em nome de Jesus, seja conosco, Senhor. Amém. Amém. Amém, obrigado. Então, acho que todo mundo conhece João capítulo 1, onde diz que no princípio era o verbo estava com Deus, ou na minha NVI fala no princípio era a palavra estava com Deus. Então, no grego, aquela palavra verbo, a palavra é logos. E essa palavra que é usada em muitas palavras que nós usamos no dia a dia, que tem a ver com estudo, né? Como biologia. Logia é de logos, é a palavra, é a mensagem, né? O estudo. Então, bio quer dizer vida. Então, biologia é o estudo da vida, né? Psicologia é o estudo da alma, ou do nosso interior. Nós já falamos aqui na nossa primeira aula, né? Hoje já estamos na terceira apostila, terceiro estudo. A primeira, nós fizemos teologia, porque nós estudamos sobre quem? Na primeira aula. Deus. Deus, né? Deus, né? Deus. No português, Deus vem de teo. É muito parecido, né? Teologia. Na segunda aula que nós fizemos Cristologia. Estudamos sobre Cristo. Então, se você já pegou sua folha, se imprimiu ou se olhou, a primeira palavra aí, para não falar palavrão, vamos dizer a palavra grande, é pneumatologia. Pneumatologia vem de pneuma, que quer dizer sopro, o Espírito, e o estudo sobre o Espírito Santo. Agora, Valnei, você pode abrir seu microfone, você me perguntou se pneumatologia tem a ver com... Pneumonia e pneu. Muito bem, tem. Porque até é interessante, nós também já falamos quase em todas as aulas sobre contexto, e a palavra, o significado da palavra é determinado pelo contexto. Abre sua Bíblia para João capítulo 3. Já estamos fugindo um pouco do esboço, mas eu acho interessante. E vai responder a pergunta do Valnei aqui. Nossa Bíblia em português, né? Então, olha lá, João capítulo 3, Nicodemos falando com Jesus, o Jesus falando com Nicodemos. Então, Jesus vai falar no versículo 7 e versículo 8. João capítulo 3. Marvel, já achou? Já. Pode ler o 7 e o 8. Leamos. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então, para a gente, em português, é fácil, que tem a palavra vento e a palavra espírito.
Mas se nós tivéssemos uma Bíblia em grego, a palavra vento é pneuma e a palavra espírito também é pneuma. Então, quem está traduzindo precisa ver pelo contexto qual que é, né? Mas Jesus usou essas duas palavras, quer dizer, essas duas ideias, né? Para falar sobre, fazer uma comparação entre o espírito e o vento. O que tem a ver o espírito e o vento? Vamos falar primeiro sobre o vento. Até é interessante, algumas pessoas falam que Deus não existe porque eles nunca viram Deus. Certo? Alguém aqui já olhou e viu Deus? Eu nunca vi Deus, né? Mas quem aqui já viu o vento? Já viu o vento? Eu já senti o vento, né? Já vi os efeitos do vento mexendo uma folha de uma árvore, né? Levantando a poeira. Às vezes até o vento atrapalha na reunião do Zoom, porque o vento está soprando tanto que pega no microfone e faz barulho, né? Mas o vento a gente não vê. Outra coisa também, quem acredita que os pensamentos existem? E quem aqui já viu um pensamento? Já viu um pensamento? Eu nunca vi um pensamento, mas sei que os pensamentos existem, né? Então, Deus também existe. Então, Jesus usou o vento aqui para descrever o Espírito Santo, né? Que como o vento é invisível, mas o vento age, né? O vento move, assim também é o Espírito, né? Então, essa mesma palavra, pneuma, no grego, serve para as duas coisas. Por isso que o meu carro, lá fora, tem 4 pneus. E o que tem dentro de cada pneu? Os 4 são cheios de ar. Então, tem a ver com pneuma, né? É o ar. E você falou sobre uma doença, não foi, Valnei? Sim, pneumonia. Pneumonia. Pneumonia é uma doença de qual parte do corpo? Pulmões. E o que tem dentro dos pulmões? Ar. Então, não é uma coincidência, né? Claro que não é coincidência. Usaram o grego para descrever essa doença, né? Que tem a ver com ar. Então, é a mesma palavra pneuma, pode falar sobre vento, pode falar sobre o ar, pode falar sobre um sopro, né? E pode falar sobre o espírito. Outra coisa também, na Bíblia em português, tem lugar que o espírito vem com E maiúscula ou minúsculo, né? Mas no grego não tem isso. É só pneuma. Mas pelo contexto, vai se determinar se está falando sobre o espírito da gente ou o Espírito Santo, Espírito de Deus. Tá? Alguém tem uma pergunta sobre essa parte? Um comentário, Solange? O microfone tem que abrir. Eu tive uma doença chamada pneumotórax. Entrou ar dentro do pulmão e ele ficou do tamanho de uma laranja. O ar tomou conta. Aí ele encolheu o meu pulmão. Aí eu tive que drenar, o ar saiu para ele voltar ao tamanho normal. Então você ficou livre dessa doença? Sim, sim. Que o ar foi embora? Sim. O pneuma saiu? Sim, saiu. Saiu. Obrigado. Boa ilustração aí, né? Não, Léo. Sim. Como tem o vento e várias coisas se referindo à existência de Deus, né? Tem também a onda de rádio, que ninguém vê. Eu escuto os rádios, eu falo nos rádios, ninguém vê. E como esse negócio do celular também, telefonia celular, ninguém vê. Sim. E acredita. Até hoje em dia tem onda para tudo, né? Se abre o carro, fecha o carro com controle remoto, televisão com controle remoto, né? Tudo com ondas, né? E como é que pode não acreditar na existência de Deus, né? Acredita nisso tudo aí que é verdade, é fato. Mas Deus existe, com certeza existe.
Amém. Amém. Então, aqui na nossa folha, estamos dizendo pneumatologia, o estudo do Espírito Santo. Vamos estar falando sobre ver como o Espírito de Deus atuou na criação, no primeiro capítulo da Bíblia, e no último capítulo da Bíblia também fala sobre o Espírito Santo, em Apocalipse 22. A Bíblia inteira fala sobre o Espírito Santo e seu trabalho, e o autor desse estudo diz, esse estudo vai destacar o ser do Espírito Santo e falar um pouco sobre o trabalho do Espírito Santo. Então, acho que fala bastante, temos bastante passagens, é como as outras primeiras aulas, temos muitas passagens e vamos estar olhando e lendo muitas passagens, vou precisar da sua ajuda. Eu gostaria de modificar a ordem um pouquinho. Na segunda folha, onde fala sobre os nomes do Espírito Santo, eu gostaria de ler uma passagem que está lá, que é Romanos, capítulo 8, versículo 9. Eu não sei vocês, mas para mim, essa parte me ajuda muito para entender quem é o Espírito Santo. E nós já falamos em outras aulas sobre a Trindade. Claro que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E nós falamos que quando se fala de Deus, Deus é muito grande para entrar na nossa cabeça. Ele não cabe aqui, né? Então, a Bíblia fala sobre Deus, nós tentamos entender mais sobre Deus, mas acho que nunca vamos entender totalmente tudo sobre esse Deus infinito, que o Deus infinito não vai ser compreendido totalmente por uma mente limitada, né? Uma mente finita. Então, vamos lá, Romanos 8, 9, quem pode ler? Eu posso. Então? Romanos 1, 8 e 9. Então, Eliana, pode ler você, então. Romanos 1, 8 e 9. Romanos capítulo 8, apenas versículo 9. Versículo 8. Capítulo 8, versículo 9. Pode ler, Eliana. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. E se é que o Espírito de Deus vive realmente em você, quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Então, quem tem outra tradução, além dessa da Eliana? Marília, pode ler a sua? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, eu gosto de usar esse versículo porque ele usa a palavra Espírito, aparece 3 vezes nesse versículo, com 3 formas diferentes. A primeira vez fala Espírito puro, né? A segunda vez, o que diz? Espírito de Deus. Espírito de Deus. E a terceira vez? Espírito de Cristo. Então, todo mundo viu? Até a Bíblia Eliana que acrescenta a primeira vez o Espírito de Deus, para identificar. Mas eu gosto muito desse versículo, porque mostra que, claro, que aqui está falando sobre o Espírito Santo. Mas o que é, ou quem é o Espírito Santo? Espírito Santo. Nada mais é do que o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, né? Então,
faz parte da Santa Trindade. Santa Trindade, é isso que eu ia É. falar. Então, e lembrando que na Bíblia a palavra Trindade não existe, mas certamente uma ideia bíblica, e nós vamos ver agora em 2 Coríntios capítulo 3. Não, Trindade vamos lá para a Trindade e depois a gente volta. Vamos para a letra B. Mateus 28, 19 e 20. E 2 Coríntios 13, 13. 2 voluntários. Wellington, você pode ler a primeira, Mateus 28, 19 e 20. E quem mais? Alves. Então, 2 Coríntios 13, 13. Então, Wellington, Mateus Sí, 28. en Mateus, ¿cuánto? 28, 19 e 20. 19 y 20, tá. Por tanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, essa é uma passagem que fala sobre o Pai, o Filho, o Espírito Santo. 2 Coríntios 13, 13. É 13, 13, né? Sim. Todos os santos lhe enviam saudações. É 13, 13. Mas capítulo... 2 Coríntios... tá, desculpa. Deveria ser o 13, 14. Está errado aqui na folha. Me perdoe. 13, 14? Então tá. Então fala. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Isso. Então está falando sobre Jesus, sobre Deus e o Espírito Santo. Isso, Quer que eu repita? Não, tá bom. Acho que todo mundo entendeu, né? Então, aquele versículo em Romanos me ajuda, Romanos 8, 9, porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, e os três são um. Nós falamos outro dia, não sei se todo mundo lembra, demos um exemplo da matemática, de que na matemática 1 mais 1 mais 1 são 3. Mas 1 vezes 1 vezes 1, tá? É 1. 1, né? E falamos sobre a água. A água no copo é um líquido, mas essa água no congelador vira uma pedra de gelo. E se colocar numa panela e ferve, vira vapor. São 3 formas, mas é uma substância só, né? H2O, é água. Então, isso ajuda um pouco, né? Embora falando de Deus é um pouco mais complicado, né? Alguém quer comentar, acrescentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa? Se a pergunta for muito difícil, eu vou jogar para outra pessoa responder. Olha só, Léo. A Holly? Léo. Minutinho, Alves. A Holly vai falar depois o Alves. Ok, não, eu tenho pergunta, porque ainda esse conceito de eu tenho, não dúvida, mas a confusão, Jesus e Deus. É a mesma e o Holy Spirit, para mim, sim, eu acredito, eu sinto, mas eu não posso entender. Eu não pode explicar mais? Eu concordo com você, Holly. Uma coisa que eu digo sempre é que, vamos dizer, esse cartão, ele foi criado, um dia vai deixar de existir, né? Essa Bíblia foi criada, um dia vai deixar de existir. A Bíblia diz que Deus sempre foi
e Deus sempre será. Eu aceito, mas eu não entendo. Sim. Eu não entendo. Porque eu sei que eu nasci, um dia vou morrer. Até muitas pessoas estão tristes recentemente que perderam pessoas amadas, né? E a vida vai embora assim, no estalo de dedos, né? Sim. Mas Deus nunca vai morrer. A Bíblia diz que Deus também nunca nasceu. Eu aceito esse fato, mas eu não entendo. Sim, Né? mas Então, para não mim, vi para mim, a Trindade também é assim. A Bíblia diz, né? Pai, Filho, Espírito Santo, e eu aceito, mas eu não entendo. Deixa eu ver como é que eu vou falar. A Connie está falando que é quase uma heresia, que eu vou falar agora. Tem um livro chamado A Cabana, em inglês, The Shack. Eu conheço. Esse livro que tornou um filme, né? E tem coisas no filme que não concordo, que não estão na Bíblia, né? Até no livro, ou no filme, Deus é uma mulher, né? Sim. Mas uma coisa que eu achei muito bonita nesse filme, que eu gostei muito, é que tem o Deus, Jesus e o Espírito Santo numa casa e estão se divertindo tanto, né? Que um gosta do outro, tem prazer em estar com o outro. E eu achei, poxa, que coisa mais bonita, né? A comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito. Até eu ouvi alguém dizendo que é por isso que Deus é três, porque Deus é amor e o amor precisa amar alguém, né? Eu não sei se é isso. Né? Eu assisti esse filme. Mas é um assunto profundo, certamente. Eu acho que é impossível essa cabecinha aqui compreender tudo sobre a Trindade. Porque a mesma é separado, mas a mesma. Então, essa coisa visual, eu tentando ver, mas não é visual. Então, maior do que minha cabeça. Então, isso aí, com certeza. Um pouquinho maior só, né? Não, mais, muito mais. Ok, obrigado. Alves, quer falar? Eu ia falar sobre o Espírito Santo de Deus. Nós vamos ouvir falar muito do Espírito Santo de Deus. Uma das coisas que eu mais sinto é a presença de Deus na minha vida acerca do Espírito Santo. Porque mesmo quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós começamos a ter o quê? Unção. E quando nós falamos de Deus para alguém, tem pessoas que sentem unção só em você falar. Não é o poder do Espírito Santo sobre a tua vida, quando você começa a falar e a pessoa fica paralisada e sentindo a presença também junto contigo. Só que é uma unção que sai de você que a pessoa fica extasiada, assim, fica pensando, fica parada e se convence que Jesus está conosco sempre. E o Espírito Santo é isso. É mais que um vento. A gente sente, arrepia no corpo. Certamente, esse é um fator. Eu acho que existe um outro fator também, que é o fruto do Espírito Santo, que quando estamos mostrando o fruto, esse fruto é uma evidência, né, da presença de Deus. Eu esqueci, Wellington leu em Mateus capítulo 28, 18 e 19, né, Wellington? Não, 19 e 20. Sim. 19 e 20. O versículo 20 também fala do Espírito Santo. Isso para mim, eu acho interessante. Lê de novo, Wellington. Por favor. (19 e 20, né? Sim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei.
e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, antes nós focamos no versículo 19, onde fala sobre o Pai, Filho e Espírito Santo. Agora eu gostaria de focar no versículo 20. Quem está falando aqui? Jesus. Jesus. E o que Jesus disse? E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Deixa eu pegar aqui um minutinho. Eu estou aqui numa cadeira. Tem uma outra cadeira aqui. Alguém está vendo Jesus nessa cadeira? Não. Não? Mas ele está aqui. Não. Jesus está aqui? Sim. Aqui e ali, Sim. né? Então, mas se ele está aqui em que forma? Espírito. Como o pneuma, né? Isso. O vento, né? Invisível. Então, é claro que é o Espírito Santo. E até estamos pulando algumas coisas na nossa aula. Vocês sabem, no Evangelho de João, que Jesus ainda estava na Terra e ele falou para seus discípulos que ele ia ficar com eles só mais um pouquinho, depois ele iria embora, e ele indo embora, ele enviaria, e aí ele usou outro nome. Consolador. O Consolador. O Consolador. Muito bem, o Consolador. E esse Consolador, claro que é o Espírito Santo, né? E ele disse que era melhor para eles. E ele indo embora, era melhor do que ele ficar. Por quê? Lembra por quê? Porque se Jesus estivesse aqui na Terra ainda, né? Vamos imaginar que Jesus está na casa da Sônia. Sônia está na região dos lagos. Gostou. Ele está lá na casa dela. Mas ele não está aqui no Rio com a gente, né? E se ele está aqui no Rio, não, mas se ele está em corpo. O Jesus sim, corpo, né? Não estaria. E se Jesus está em corpo no Rio, ele não está em Caxias. Né? Sim. E se ele está em Caxias ou no Brasil, ele não está com minha irmã que está lá nos Estados Unidos. É verdade. Mas o Consolador e o Espírito Santo, né? Ele está na sua casa, na minha casa, né? Todos nós e nossos parentes, nossos irmãos, eles estão toda parte. Então, tem essa vantagem também, né? De ser o Espírito. O corpo nos limita, né, Léo? O corpo limita, com certeza. Matéria, né? Sim. Carlos. Porque tem determinadas coisas na Bíblia que não tem como você comprovar. Só te resta uma opção, você acredita ou não acredita. Aí passa pela fé. A nossa fé vem daí, não é isso? Sim, eu concordo e discordo, né? Que eu acho que é como o vento. O vento a gente não vê, mas tem os efeitos do vento. Então, nossa fé, eu disse que eu discordo um pouco, Carlos, que eu creio que nossa fé não é uma fé cega, né? Eu não acredito em Jesus sem provas, porque Jesus, ele veio ao mundo, né? Ele fez os milagres, ele morreu e ressuscitou, muitas pessoas viram, nós temos aqui na Bíblia, né, os registros de tudo que Jesus fez, nós acreditamos pela fé, mas uma fé baseada em fatos, né? Então, realmente, nós não enxergamos Deus, mas você olhando as obras de Deus, você sabe que existe um Criador, né? Como, de novo, esse copo. Se esse copo existe, tem uma fábrica que fabricou o copo, né? Não foi uma explosão que produziu esse copo. Então, da mesma forma, é Deus, né? Tem essas provas, mas sim, eu concordo, sim, Carlos, que é pela fé que nós acreditamos. Eu posso só dar uma palavrinha, só?
Claro. Na verdade, assim, não é uma palavrinha, é uma opinião minha, né? Sobre o espírito, né? Por exemplo, nós temos o espírito, né? Então, nós temos a carne, nossa carne, e temos o espírito. E os dois é uma só pessoa, né? Tanto que até tem uma passagem que fala sobre a alma e o espírito, né? E os dois estão em nós. Então, daí talvez a gente consiga um pouquinho... Claro que não, realmente não dá para a gente chegar lá na compreensão, porque Deus, ele é soberano, ele é espírito, Sim. E ele é o nosso criador. Mas, assim, se a gente for pensar, trazer para a nossa realidade, por exemplo, nós temos a alma e o espírito, e somos uma pessoa só. O espírito e o corpo unidos, Isso. né? Muito bem, uma boa ilustração. Isso ajuda um pouco, né, Rodney? Né? Dentro de mim tem o espírito, e esse espírito hoje tem mãos, tem boca, mas um dia o espírito vai embora e o corpo fica, né? Muito bem, obrigado, Laodiceia. Mais alguém? A gente sempre aprende uns com os outros, né? Então, eu vou só ler o que está aqui na folha, ver se ele tem algo para acrescentar. O fato que o Espírito Santo é mencionado como terceira personagem não significa que ele é inferior ao Pai ou ao Filho. É simplesmente uma ordem que aparece nas Escrituras. Não existe competição entre o Pai, Filho e Espírito Santo. Há uma perfeita harmonia entre os três, já que os três formam um só Deus. Isso também é algo bonito, né? Harmonia, comunhão, é o que a gente deseja, né? Em nossos lares, em nosso mundo. É o que falta, né? Em nosso mundo. É essa harmonia perfeita. Até a Rola está aqui, ela é uma música. E então a harmonia é algo bonito, né? Todo mundo gosta de ouvir uma música harmoniosa. Desafinada já dói o ouvido, né? Como dói. Mas vamos lá, então. Vamos voltar para a letra A. Eu pulei, vocês me perdoem. O Espírito Santo é divino, né? Nós vimos isso sobre Deus, vimos isso sobre Jesus. Então, temos aqui 3 passagens. 3 voluntários. Quem não leu ainda hoje? A Márcia pode ler 2 Coríntios 3. Laodiceia, Apocalipse 2. E mais um? Eu. Sônia, Atos 5. Então, 2 Coríntios 3, 13 e 18. 17 e 18, né? Isso. Falei errado? Não. Não, falou não. Então tá bom. 3, 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E é claro que a palavra Senhor na Bíblia é muito maior do que quando se fala Senhor Lério, Senhor Pedro, né? O Senhor Paulo. Senhor quer dizer o chefe, o que manda, né? O maior. Apocalipse 2, versículo 8, depois versículo 11. Apocalipse 2, 8, e depois pula para o 11, né? Sim. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer receberá o dano da segunda morte. Então, o Espírito, se você liga o 11 com o 8, o Espírito, então, é o primeiro e o último, né? É o divino.
Atos 5, de 1 a 5. O caso de... É de 1 a 5? O caso é de Ananias e Safira, que mentiram. Isso. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ele não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então, ouvindo isso, é até 5, né? Pode ser. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram e o que tinha acontecido. Muito bem. Então, tenho duas perguntas aqui. No versículo 3, diz que Ananias mentiu a quem? O Espírito Santo. Espírito Santo. Mentiu ao Espírito Santo. Mas quando chegamos no final do versículo 4, diz que ele não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. A Deus. Então, mentir ao Espírito Santo é a mesma coisa que mentir a Deus. Então, o Espírito Santo é Deus, né? Deus é o Espírito Santo. Então, já estamos falando aqui sobre a Trindade. Tem mais sobre a Trindade, agora letra B, número 2. No batismo de Jesus, e depois Paulo vai falar em Romanos 15. Então, preciso de 2 voluntários. Quem não leu ainda? Ricardo, pode ler, então, Mateus 3, 16 e 17. Mais um voluntário. Daniel, Romanos 15 e 30. Então, primeiro, no batismo de Jesus, olha como a Trindade aparece nessa hora. Pode ler? Por favor. Mateus 3, 16 e 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Ele é o meu filho amado, de quem me agrado. Então nós temos o Jesus, o Filho, e o Espírito Santo descendo sobre Jesus, e uma voz do céu, que é a voz do Pai, que fala que este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então os 3 estão lá, né? O Filho, o Espírito Santo e o Pai. E Romanos 15, versículo 30. Pode ler, Daniel. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta. E pelo amor do Espírito, que se unam... Deixa eu ler de novo, perdão. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que se unam a mim, em minha luta, orando a Deus em meu favor. Então, aqui também os 3 estão unidos num único versículo ali, né? O Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo e nosso Deus. Eu me lembro de um fato que me deixou muito triste. Muitos anos atrás, que tinha uma pessoa que trabalhou aqui em casa,
e gostávamos muito dela. O nome dela era Glória, e falamos com ela sobre a Bíblia, e ela até ouvia a gente com muito prazer. E nós saímos do Brasil, fomos aos Estados Unidos e ficamos fora uns 2 meses, e quando voltamos, ela chegou, se aproximou da gente e ela falou: vocês vão ficar felizes, eu me converti. Aí mas ela falou: eu estou na Testemunha de Jeová. Que ela tinha, não sei, amigos ou parentes, né? Nesse grupo, o que eu chamaria de seita. E uma das coisas que colocaram na cabeça dela é que a Trindade é mentira, que a palavra Trindade não tem na Bíblia. E então ela falava: eu como católica acreditava na Trindade, mas agora aprendi a verdade, que a Trindade não existe, e né? E ficou difícil de conversar com ela. Ela, em pouco tempo, né, pegou aquelas ideias e não queria sentar e estudar e entender. Então, sabemos que existem vários grupos assim. Até nós já falamos em outras aulas que, em grande parte, o que separa uma seita de uma igreja é que as seitas rebaixam Jesus, né? Rebaixam uma parte da Trindade e não aceitam essa ideia de Deus e Jesus, o Espírito Santo ser um só, que é sim um pouco complicado, né? A Holly já falou hoje, eu sei que é complicado, né? Acho que na vida de qualquer um, mas é um conceito bíblico e acho que não deveria ser tão estranho imaginar que Deus, para ser Deus, é difícil você saber tudo sobre Deus, né? Pelo tamanho que ele é, pela grandeza de Deus, pela, não sei qual seria a outra palavra, né? De grande, que é complicado, complexo, né? Que é de vários aspectos de Deus, né? Acho que até falta magnitude, né? Magnitude? Magnitude. Talvez. Mas até falta palavras, né, para falar sobre Deus, sem dúvida. Mais alguém, então, alguma coisa sobre letra A, letra B? Senão a gente vai para letra C, aqui na folha. Então, vamos lá. Eu já falei hoje sobre João. Vamos para João. Preciso de alguém para ler em João capítulo 14. Quem vai ser? A Daisy. E, Luísa, você pode ler João 16, versículo 7. Então, Daisy, você vai ler vários versículos aqui. João 14, 16 e 17. E depois vai pular e ler João 14, 25 e 26. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então, em parte, nós estamos aqui já na segunda folha, mas é interessante que aqui também, né, no 16 e 17, temos 2 nomes para o Espírito Santo. É o Conselheiro, ele também, aquele não é o Espírito Santo, é o Espírito da Verdade. Porque esse Espírito é santo, mas ele também, tudo que ele fala, tudo que ele representa é a verdade, a realidade. 10, versículo 25 e 26. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas
e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Obrigado. Aqui também é uma coisa interessante, não sei se vocês pararam para pensar, mas se Mateus, Marcos, Lucas, João escreveram sobre Jesus, muitas coisas que tem aqui, eles que escreveram 30 anos depois de ocorrido. Então, às vezes minha esposa fala que ela está ficando um pouco esquecida, e eu também. Acho que até os jovens nem sempre lembram das coisas, né? Não sei quem lembra o que você comeu no almoço terça-feira da semana passada. Alguém lembra o que comeu naquele dia? Não lembro. Mas aqui diz, então, no versículo 26, que João, quando escreveu seu livro, né, Mateus, que o Espírito Santo ajudou a lembrar. Então, temos aqui coisas que eles lembraram, mas eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, conselheiro, consolador, os ajudou. Pode ler, Luísa, João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então, já toquei nesse assunto hoje, né? Jesus indo embora, que deixou os apóstolos muito tristes, por um lado, mas o outro lado é uma bênção, né? Que ele indo, que o Espírito Santo veio. Mas alguém uma observação aqui? Então, vamos para a letra C, que diz: o Espírito Santo tem personalidade. E ele pode ser blasfemado, entristecido, objeto de mentiras, ultrajado, resistido, apagado. Vamos ler 5 passagens aqui que a Sônia já leu, Atos 5, 3, onde vimos que Ananias mentiu ao Espírito Santo. Mas então, 5 pessoas. Vamos levantando as mãos. Wellington, Mateus 12, depois eu falo os versículos. Solange, Efésios 4. Valnei, Hebreus 10. Quem mais? Marília, pode ser você? Pode? Atos 7. E mais um. Eliana? Então, Eliana, 1 Tessalonicenses 5. Depois eu falo o versículo. Então, aqui é muito forte. Mateus 12, 31 e 32. Que é possível blasfemar o Espírito Santo. Mateus 12, 31 e 32. Por esse motivo, eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Então, o Espírito Santo é para ser respeitado, honrado, obedecido e jamais blasfemado. Isso me chama a atenção, Efésios 4, versículo 30, que eu vejo que, infelizmente, às vezes, quando se fala do Espírito Santo, as pessoas pensam que é algo que é só dentro de uma igreja, ou uma manifestação que acontece, mas eu vejo que ao estudo nós vamos ver que é muito prático, tem a ver com o nosso dia a dia. Pode ler, 4:30. Não entristeça o Espírito Santo de Deus,
com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E aqui nós estamos pegando esse versículo fora de contexto. Faz uma coisa para mim, Solange, volta e lê o 29 e daí o 30. Tá. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E pode acrescentar o 31. Livre-se de toda amargura, indignação e de ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Então, creio eu, e creio que vocês vão concordar comigo, que no versículo 29 e no versículo 31, estamos vendo o que é que deixa o Espírito Santo triste no versículo 30. Né? Você que é pai ou mãe, já ficou triste com seu filho? Né? Ou nós, né? Já ficamos tristes com um amigo? O amigo já ficou triste com a gente? Então, o Espírito Santo fica triste quando? Quando a gente fala demais. Também. Fala demais, fala de uma forma errada, né? Gostei dessa. Agride. Tem muitas maneiras, infelizmente, muitas maneiras de deixar o Espírito Santo triste. Mas eu creio que todos nós queremos deixar o Espírito Santo alegre. Deixar nosso Pai alegre. Deixar Jesus alegre com nossa conduta, com nosso comportamento, com nossa maneira de ser e de agir. E de falar, todo mundo diz? Todo mundo diz? Amém. Amém. Então, conforme a Solange, é falar na conta certa. Né, Solange? Porque a gente, às vezes, deixa a ira tomar conta e falando coisa que não deveríamos falar, né? Temos que nos controlar, né? Isso. Ou deixar o Espírito nos controlar. Sim. Isso. Muito bem. Já falamos sobre o Espírito Santo sendo blasfemado. Olha o que está em Hebreus 10, 29. Que quanto mais severo castigo, julga vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com a qual foi santificado e ultrajado o Espírito da graça. Então, aqui é um versículo pequeno, mas é muito rico para um estudo como o nosso, porque aqui o Espírito ganha outro nome. Ele é o Espírito da graça. Ele também aqui é comparado com o Filho de Deus, porque até aqui estamos pegando o versículo fora de contexto, no versículo 28, fala sobre pessoas que no passado rejeitaram a lei. E rejeitar a lei de Moisés foi uma coisa muito grave, né? Algo que jamais deveria fazer. Mas ele diz, pior ainda, e o castigo será mais severo ainda para quem está pisando no Filho de Deus e, a minha fala aqui, insultando o Espírito da graça. Já na outra tradução diz, ultrajando o Espírito Santo. Vamos para Atos 7. Eu não quero ir com pressa. Se alguém tiver algo para falar, pode falar que a aula é nossa. Tá? Qual o versículo? Atos 7, 51, no finalzinho. Aqui está falando sobre a morte de Estevão, né? Pode ler? Sim.
Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis do Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais. Também vós o fazeis. Muito bem. E logo depois Estevão vai ser apedrejado, mas aqui ele está falando com o povo de Israel, os judeus lá em Jerusalém. O que eles estão fazendo? Resistindo ao Espírito Santo. De que forma estão resistindo ao Espírito Santo? O Espírito Santo estava lá ao lado de Estevão? Sim, mas como ele estava resistindo ao Espírito Santo, Valnei? Não aceitando a palavra de Estevão? Exatamente. Se ele está trazendo uma palavra inspirada pelo Espírito, rejeitando essa palavra, estão rejeitando o próprio Espírito Santo. Né? É no caso da moça que trabalhou na sua casa também, né, irmão? Pode ser assim? Eu fiquei com pena. Né? Mas, de certa forma, o caso é o mesmo. O senhor trouxe a palavra da verdade a ela e ela resistiu ao Espírito Santo. É verdade. Né? Até gostaria de encontrar com ela hoje, saber como ela está hoje. Quem sabe que ela já aprendeu. Isso é um tipo de blasfêmia, não? Não, seria seguir um caminho errado, né? Seguir a mentira. Rejeitar a Deus, você vai seguir a mentira, né? Rejeitar a doutrina saudável, está rejeitando a sã doutrina. Aqui na minha Bíblia diz obstinado de coração. Seria ele seguir o próprio coração, então? Exatamente, porque eles até acho que a outra fala de dura cerviz, não é? O 51. Que o NVI fala obstinado de coração. Mas acho que a Bíblia Antiga fala dura cerviz. Quem tem a João Pedro de Almeida? A Laodiceia? Lê na sua Laodiceia, 51. Homem de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Então, hoje já falamos sobre medicina, né? O que tem um problema cervical? Minutinho, Alves. Cerviz é o pescoço, né? Então, aqui no Brasil, Estados Unidos em inglês é a mesma coisa, nós falamos sobre uma pessoa com coração duro, né? Quem tem um coração duro resiste uma palavra. Mas os judeus falavam sobre pescoço duro, né? E ligavam isso ao animal, que naquela época havia uma canga de madeira que colocava no animal que estava arando a terra, né? Às vezes tinha dois animais lá, um ao lado do outro, e quando puxa a rédea é para o animal ir para, né, esquerda ou para a direita, e um animal de dura cerviz é que não quer ir para onde o dono está mandando, quer ir em outra direção. Tem cabeça própria, cabeça dura também a gente fala, às vezes. Então, essa é a palavra que Estevão está usando para o povo naquele dia, que ele está falando que Jesus veio, que Jesus é a salvação, mas que o povo no passado rejeitou os profetas e que eles estão rejeitando Jesus, estão como você falou, Daisy, na nossa, diz, obstinado de coração, e aí então isso está ligado a resistir ao Espírito Santo, que rejeitando Jesus, rejeitando essa palavra, estão rejeitando o Espírito Santo. Quem ia falar? Sou eu, né? Sim. Uma das coisas que eu tenho observado é o seguinte:
O nosso sentimento faz parte da mente. O coração é um órgão. Agora, mais no tocante dessas coisas, não é a nossa mente que faz a mudança das coisas, não. O coração sente que tem um abalo, né? Mexe um pouco. Mas sobre o coração, o sentimento do coração. Então, deixa eu responder, Alves. Então, de uma certa forma, nós estamos falando sobre duas coisas diferentes, como aquela ideia de pneuma ser vento ou pneuma ser o espírito. O que eu tenho no meu peito, eu tenho um músculo que joga o sangue pelo corpo, que é o meu coração. Quase sempre na Bíblia, coração não é esse músculo, né? Quando fala sobre o coração, está falando, como você diz, mais sobre nossa mente, sobre nossa... Mas é uma palavra um pouco... Qual seria a palavra? Mais intensa, maior do que mente, né? Que tem a ver com meus sentimentos, emoções, meus desejos, né? Meu ser, até como a Laodiceia já falou sobre nossa alma, o nosso espírito, muitas vezes o coração é o centro do ser humano, né? Então, não está falando sobre o peito, esse músculo no peito. Está falando sobre quem eu sou, meu eu, né? Meu coração, o que eu tenho no meu coração. Até, né? O português também é assim, né? Se o marido, o namorado fala para a mulher, você mora no meu coração. Ele não está dizendo que tem uma pessoa dentro desse músculo, né? Mas está dizendo que você está dentro de mim, né? No meu sentimento, na minha isso pessoa. que eu quero falar. E o coração, ele é um órgão que recebe informação da mente, mas que ele não tem como pensar, quem tem é a mente. Não. Então, na Bíblia, quase nunca o coração é esse músculo. A ideia é sobre o ser, né? Nossa pessoa, que tem mais a ver com a mente do que com o coração. Mas também a mente, se você fala, né? Que também é um músculo também, acho que é, né? Onde tem os pensamentos aqui na nossa cabeça, mas eu não sei. Até me lembro, eu estava ouvindo um pregador que ele disse que lá na Rússia, um dos grandes líderes lá morreu, e com a morte dele, os médicos fizeram uma autópsia nele, que queriam abrir a mente, o cérebro, para descobrir o que ele tinha de tão inteligente. Mas é claro que o ser não está lá, né, naquela massa cinza que está na cabeça. Então, o ser como o Laodiceia explicou muito bem, né? O nosso corpo é uma coisa, o ser é outra coisa. Os dois hoje são uma coisa, né? Você olha para mim, fala comigo, eu sou eu. Mas o meu eu é muito mais do que essas mãos e esse nariz. Né? Isso aí. Boa pergunta, Ricardo. A Bíblia não fala que a boca fala do que o coração está cheio, não é isso que fala? Sim, mas quando está falando aí, com certeza, Solange, não está falando sobre esse músculo no peito. Isso aí que eu ia falar. Mateus 12:34 fala, a boca fala do que está cheio o coração. Cheio de sentimentos. Então, não está falando do músculo, ele fala dos sentimentos. Isso aí mesmo, Leandro, que você está falando. Muito bom. Só para concordar. Vamos ter só mais uma passagem para nossa aula hoje. Também é interessante, 1 Tessalonicenses 5:19. Eliana vai ler, o microfone. Isso. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Também a sua diz, não atrapalhem. Quem tem uma Bíblia mais antiga? Posso ler o 20? Pode, ler o claro, 20? Claro. Então, 19. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Tá bom.
E quem leva, sei lá, Odisseia, o 5:19. Só. 5:19, né? Uhum. Não extingais o espírito. Tá bem, a Mira, né? Fala, não apaguem o espírito. Extinguir, está falando sobre fogo, né? Se o Espírito Santo está aceso, não devemos apagar o Espírito Santo. Então, uma coisa importante, né? Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, quando somos batizados em Cristo, nós arrependemos de nossos pecados pecados são perdoados e recebemos o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em nós. Mas é possível apagar esse Espírito, né? Como é possível também avivar o Espírito. O Espírito Santo pode crescer cada vez mais dentro de nós, ele pode ser apagado, conforme a nossa busca, conforme nosso desejo, conforme nosso comportamento. Nosso caminho. E aí também é outra coisa que eu vou dizer que eu não entendo. Eu não entendo qual é a minha parte e qual é a parte de Deus, né? Que eu sei que só o fato de eu acreditar é uma bênção de Deus, né? Deus me tocou, Deus me chamou. Mas também, se eu não buscar, Deus não me obriga a ler a Bíblia, Deus não me obriga a orar, né? Então, as duas coisas trabalham juntas. Exatamente como, não sei. Mas dependemos de Deus, mas também existe o nosso esforço e nossa busca. E aqui é uma ordem, né? Não apague o Espírito Santo. Então, algo da nossa parte, né? Para a gente se cuidar. Tá bem? Então, a gente para aqui. Semana que vem, vamos para número 2, os atributos do Espírito Santo. Creio que essa parte do Espírito Santo vamos levar provavelmente 3 aulas para terminar. E eu gostaria de incentivar vocês, pode estar olhando durante a semana e também no dia da aula, por favor, faça suas perguntas, seus comentários, que isso sempre enriquece nosso tempo juntos. Lério, Sim. Esse versículo de Tessalonicenses, né? Eu acho ele muito interessante, trazendo só uma ilustração, né? A gente não quer que o fogo apague, a gente joga mais lenha, a gente joga mais madeira, né? E o que nós devemos fazer para não deixar que o Espírito se apague em nós? Então, acendendo a chama que existe dentro de nós, fazendo oração, lendo a palavra, buscando mais, cada vez estar em contato com Deus. E lá no início da aula, eu lembrei de uma história e conta de um rapaz que ele veio muito preocupado com os pensamentos dele. Ele veio e perguntou, como é que eu faço para parar com os meus pensamentos? Eu estou tendo pensamentos ruins. E um ancião levou ele até a sacada de um lugar alto e falou assim, coloque o peito contra o vento. E ele colocou e ele perguntou, você consegue parar o vento com o peito? E ele falou, não. Aí ele disse, assim acontece com os seus pensamentos. Você não consegue parar seus pensamentos, mas o problema é o que você faz depois que pensa, né? Então, tem essa lição para a gente também, de que a gente não somos donos do nosso pensamento, mas podemos sim saber e tomar a decisão do que fazer depois que pensar, né? A outra questão também, trazendo um exemplo, né, da questão do coração, que foi muito falado aí, e também eu entendo como um sentimento, né? Então, a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando a gente está com raiva, um exemplo, está tomado do sentimento de raiva, a gente sempre fala palavras que vai machucar o outro. A gente sempre fala palavras que vai magoar o outro. Então, o coração está cheio e as palavras que saem são palavras ruins, porque é um sentimento de raiva, de ódio, de mágoa.
Então, assim acontece, né? Bem, é isso. É a minha contribuição aí. Espero ter enriquecido os irmãos. É verdade. E então todos nós temos que estar atentos para alimentar as coisas boas. Uma outra coisa, além de oração, o estudo da Bíblia, o que nós estamos fazendo hoje é essa comunhão com os irmãos. Eu estou olhando, não estou vendo nossa irmã Esther, mas acho que foi, não sei se foi quinta ou sexta, que ela contou a história sobre a brasa, que a brasa no braseiro é que fica quente, né? Sexta-feira. Foi que dia, Daniel? Sexta-feira. Sexta-feira, é. Então, é claro que precisamos dessa comunhão também para manter o Espírito Santo quente e o nosso espírito também quente, né? Que é o Espírito Santo que esquenta o nosso espírito, creio eu, né? Vamos orar para encerrar? Oremos ao Senhor. Pai amado, como é bom estamos aqui reunidos em seu nome, saber que o Senhor está presente, que o Senhor está sempre presente onde seus filhos estão buscando o Senhor, abertos para o Senhor. Agradecemos, Pai, por esta palavra viva, palavra inspirada pelo Espírito Santo, palavra que ilumina nossas mentes e nossos corações. Agradeço, Pai, por essa realidade, que o Senhor é grande demais, é maravilhoso demais, que nunca vamos saber tudo sobre o Senhor, mas como é bom saber mais sobre o Senhor, meditar na sua grandeza, meditar no fato de que o Senhor é um só, mas também é três, que o Senhor está lá longe, mas também está aqui perto de nós, que o Senhor está sempre disposto a nos ajudar. É o Deus sempre próximo, sempre nos amando, nos chamando, disposto a nos ajudar. E se nós estamos falhando, certamente é porque não buscamos os recursos que o Senhor está nos oferecendo. Obrigado, Senhor, por cada pessoa aqui. Continue, Senhor, nos fortalecendo. E certamente, ao invés de apagar o Espírito, que possamos buscar o Espírito, deixar o Espírito Santo viver cada vez mais e produzir fruto em nossas vidas. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Léo, tem um louvor do Regis, da Nese, que fala: controla o eu que é em mim, né? É muito bonito esse louvor. Essa semana eu tenho cantado ele, na minha mente, assim, que ele tem umas palavras, assim, bonitas, assim. Você sabe cantar, então? Pode cantar para a gente? Não, eu só tenho esse pedacinho. Canta. Então, deixa eu te fazer um convite, Solange. Vou te fazer um convite. Sexta-feira. Isso, o Ricardo já está lendo minha mente. Toda sexta-feira nós temos a reunião de oração, mas mudamos o nome. Agora é reunião de oração e adoração. Tá. Porque às vezes alguém canta um louvor. A Marília já cantou um louvor na sexta-feira, Daniel já cantou um louvor na sexta-feira. Sexta-feira? Toda sexta-feira às 8 horas. Toda sexta às 8. Tá cheio de talento. Então, vem aí, é um louvor que eu quero escutar. Tá bom. Pode ensaiar até lá. Convidada, hein? Oi? Viu, Eliana? Tá convidada, hein? Tá cheio de talento, hein? Que hora eu vou? Pode Vai comprar até o playback. Vai comprar até o playback para poder treinar. Viu, Sônia? Tá convidada também, hein? Beleza. Ó, a Sônia canta bem, viu? Vou ensaiar até lá. Caramba.
Irmãos. Obrigado. Tá bem. Gente, fiquem na paz. Boa noite. Boa noite, irmãos. Irmãos, fiquem com Deus, tá? Eliana, Boa noite para todos. Maria Helena, Boa noite. Ricardo, Carlinho. Daniel. Vamos te dar um abraço, hein, Carlinho? Tchau, boa noite, Já irmãos. foi, já. Tchau, Boa noite. Boa noite, Lucélia.